Oi pessoal, a minha proposta de hoje é ensinar vocês a dar o fundo no desenho. Eu utilizo fazer o fundo antes da pintura em si no desenho. A primeira coisa que eu faço é escolher um risco, né, que eu vou pintar, tá? Depois que eu escolho o risco, primeiramente eu escolho o pano. O pano, geralmente, eu escolho ele já feito com o crochê ou um barradinho de tecido, porque eu acho mais fácil ver o pano pronto e com o risco depois, do que a pintura e depois eu fazer ou o crochê ou o barradinho. Então, feito isso, eu pego uma madeira, né? Coloco por baixo do meu pano, arrumo ele. E esse eu já risquei para facilitar a gravação. Mas aí eu risco, centralizo bem, risco com o desenho. E assim, vocês têm que fazer o risco bem nítido para vocês conseguirem visualizar bem. Eu faço o risco sem os riscos menores, né? Porque senão depois você vai fazer com filete, tem que fazer por cima certinho, então assim fica melhor, tá? Depois de riscado, eu já separo as cores que eu vou utilizar, deixo separadinho, tá? E pego o pincel. Nesse risco, eu vou começar com a parte de cima. A cor é azul bebê. O pincel é a ordem 815, numeração 16. Tá? Então, eu vou começar com a parte de cima do desenho. Eu vejo mais ou menos onde seria aqui, porque aqui seria um chão e aqui a parte superior, que seria, vamos dizer assim, como tem a borboleta, tudo a gente vai idealizar como se fosse um fundo assim de um céu, tá? Então, por isso que eu vou usar o tom azul. Geralmente, eu coloco um tom mais claro no começo e vou espalhando. Então, eu pego a tinta de um lado, dou uma batidinha do pincel e venho no desenho, bem na pontinha, e vou esfumaçando para frente e em movimentos circulares, até praticamente terminar a tinta que está no pincel. Então, aqui fica uma cor mais escura e aqui bem clarinho, tá? E aí, o que você tem que fazer é assim, não vá fazendo um círculo assim no desenho, você vai esfumaçando assim espaçado, para um lado um pouquinho mais, para o outro menos, para ficar bem regular. Aí eu vou carregando o pincel com a tinta, volto novamente no tecido, bem nas pontinhas, e em movimentos circulares eu vou espalhando a tinta. Tem pessoas que gostam de fazer um espaço e já ir preenchendo as folhas, a flor. Eu dou preferência de fazer todo o risco, porque quando a gente tá fazendo o fundo, você tá com a mão mais leve, né? Se você para e começa a fazer o outro trabalho, você não vai com aquela mesma, assim, delicadeza, ou a tinta muda um pouco do tom. A única coisa que eu venho fazendo assim, eu dei um pouco do fundo azul claro, né, azul bebê. Agora eu peguei o azul caribe, tá? Que eu vou fazer o quê? Eu vou colocar mais perto das folhas para dar profundidade. E isso vai me dar assim, vai destacar mais a folha. Então, eu carrego o pincel só na pontinha, tiro o excesso e venho bem nas pontinhas, e isso vai me dar um pouquinho de profundidade na folha, mas é só um pouquinho.
Então, olha, novamente, carrego o pincel, tiro o excesso, venho bem pertinho da folha e vou em movimentos circulares, certo? Agora eu vou lavar o pincel, vocês veem que até agora eu não tinha lavado o pincel. Lavo o pincel. Agora eu vou fazer uma parte do chão. Vou pegar a tinta ocre ouro. Vou pegar também verde grama. Vou carregar a tampinha com verde grama e um pouco do sépia. Agora eu vou repetir o processo. Eu vou pegar a tinta ocre ouro na ponta do pincel, vou misturar e vou vir no movimento de vai e vem. Então, na parte de cima, eu peguei e fiz movimento de circulares. Aqui não, como é chão, eu vou fazer movimentos de vai e vem. Então, eu carrego novamente o pincel, ponho bem na pontinha da folha e vou e volto. E isso vai fazendo o efeito na parte de cima mais escuro e eu vou terminando mais claro, para dar um efeito como se fosse um chão. Vou novamente pegar um pouco de tinta, só de um lado do pincel, o outro fica limpo, tá? Venho novamente na beiradinha onde está o risco e vou em movimentos de vai e vem e vou terminando em nada. Certo? Aí eu vou pegar um pouquinho do tom de verde grama, só para fazer um tomzinho perto da folha, como se tivesse um verde. E vou acabando em nada. Agora, para misturar esses dois tons, eu vou vir com o sépia, só na pontinha do pincel. E vou misturá-lo para dar o tom de profundidade que eu quero, para aparecer mais a folha e a flor. Novamente do outro lado. Bem pertinho, não vou terminando como o outro que eu terminei nada, eu só vou praticamente circular a folha e a flor. Aí eu lavo o pincel, seco, pego novamente um pouquinho do ocre ouro, limpo o pincel e venho aqui esfumaçando para terminar em nada. Pego novamente o sépia, só na pontinha, limpo o pincel e venho fazendo como se fosse o finalzinho do chão, ó, e venho só esfumaçando. Nessa parte ficou sem o azul, eu vou lavar o pincel, novamente vou pegar o azul bebê, dar uma misturadinha e venho aqui, lembra? Movimentos circulares. Vou pegar um pouquinho do verde, a sujeirinha, e vou passar aqui bem pertinho da folha, para dar só um tomzinho do verde. E misturar com esse azul. Enquanto a gente tá fazendo o fundo, você não sente assim a profundidade que vai dar esses tons, mas depois que você completa o desenho, ele é tudo num desenho, o fundo, porque ele dá toda a profundidade do risco que ele necessita. Bom, vou continuar aqui a parte de cima agora. Voltamos, lavar o pincel. Aí
vou continuando. Bom, molhamos novamente o pincel azul, voltamos para a parte de cima. Agora aqui eu vou dar uma levemente escurecida com azul bebê e depois com azul Caribe. Aqui nessa parte de cima, movimentos circulares e irregulares também. Coloco a tinta no pincel, dou uma misturada, venho na ponta da folha e vou esfumaçando até terminar a tinta em nata. Vou pegar novamente o azul Caribe, um tom mais escuro, venho na ponta da flor, que esse tom é só para dar o fundo na folha, para fazer um fundo mais escuro. Bom, essa parte de cima eu já vou parar por aqui e vou continuar a parte de baixo, que tem um pouquinho de diferença embaixo, porque eu vou colocar o tom azul também. Então aqui é o sentido de vai e vem. Perto do desenho você vai com ele mais escuro e vai esfumaçando até terminar em nada. Aqui eu vou pegar um pouquinho do tom azul Caribe e vou esfumaçando em cima já da outra cor que eu coloquei. Mas misturando bem para não ficar uma falha, ficar uma lista, né? Então, você junta bem, aí volta novamente e vai esfumaçando. Aí eu volto a pegar o sépia. Novamente perto do desenho e vou esfumaçando para ele não ficar marca nenhuma. Bom, eu vou terminando por aqui e depois eu coloco o pano terminado e pintado para vocês terem uma noção de como ficou. Espero que vocês tenham gostado.